Você consegue imaginar o que algumas pessoas fazem antes de casar? Carla estava radiante. Depois de 4 anos de namoro entre altos e baixos, promessas, brigas e reconciliações, o pedido de casamento finalmente aconteceu. Para ela, era como um sonho. O homem que amava estava pronto para dar o passo mais importante, e ela sentia que tudo aquilo que esperou, todas as lágrimas e esperanças, finalmente estavam valendo a pena. Os convites foram enviados. Ela já havia escolhido o vestido. Estava ajustado e bem guardado. O buffet contratado, o salão reservado e com toda a decoração já escolhida, o casamento estava a 1 semana de acontecer. Faltava apenas o grande dia. Foi então que, numa sexta-feira à noite, as amigas dela apareceram de surpresa. Organizaram uma despedida de solteira. Risadas, música alta, cocktails, vídeos engraçados. Um momento só de mulheres, leve e divertido, que começou cheio de alegria. Mas, depois de alguns copos, com o clima mais leve, Carla ficou quieta por um momento. Pegou o celular e mandou uma mensagem que nem ela imaginava que mandaria. Tem uma coisa que quero riscar da minha lista antes de casar, e quero fazer isso com você, pela última vez. A mensagem foi enviada para Euclides, seu ex-namorado, alguém que ainda mexia com ela, mesmo que estivesse no passado. Os dois tinham terminado há anos, mas Euclides nunca tinha superado. De vez em quando, ainda tentava se aproximar dela. Ele respondeu quase de imediato, confuso. Carla, então, foi direta. Queria experimentar uma fantasia sexual em grupo, e se ele topasse, teria o privilégio de fazer parte da festa. Caso contrário, ela convidaria outro. A escolha era dele. Euclides hesitou. A ideia o deixou desconfortável. Ele ainda tinha sentimentos por ela e queria Carla só para ele, e a ideia de vê-la com outros homens era dolorosa. Mas, por outro lado, aquela podia ser a última chance de estar com ela, mesmo que de um jeito estranho. E ele aceitou. Ela pediu que ele sugerisse 2 amigos de confiança. Ele escolheu David e Alberto, pessoas próximas, discretas, com quem já havia compartilhado alguns segredos ao longo da vida. Antes do encontro, eles conversaram bastante. Decidiram estabelecer regras claras. Nada de celulares, nada de fotos. Criaram até um tipo de contrato verbal de silêncio, que aquilo nunca seria contado a ninguém. 3 dias antes do casamento, eles se encontraram na casa de Euclides. Estavam empolgados e ansiosos. Beberam para relaxar, conversaram, riram, até que aos poucos a noite começou. Foi acontecendo aos poucos, sem pressa, um por um, depois todos juntos. Carla parecia empolgada, como se quisesse aproveitar cada segundo. Pedia mais, conduzia, falava como se estivesse no controle. Para ela, aquilo parecia libertador. Mas depois, o silêncio. Euclides foi o primeiro a notar. Carla estava imóvel. Ele a chamou, tocou seu ombro, sem resposta. Se aproximou mais, encostou os dedos no pescoço dela. O pulso estava frio. Pessoal, ela não está respirando. Ficaram perplexos. O quarto, que antes era ruído, virou um túmulo de silêncio. A mulher que estava viva e sorrindo minutos antes havia desvivido. Eles congelaram. Nenhum dos 3 conseguia pensar. Euclides se jogou no chão, desesperado. David andava em círculo. Alberto dizia que não podia ser verdade. Pensaram em ligar para a polícia. Mas como explicar aquilo? Quem acreditaria neles? Demoraram mais de 1 hora para decidir o que fazer. No fim, optaram pela pior escolha. Levaram o corpo de Carla para uma mata afastada, longe da cidade. Lá, improvisaram uma fogueira e colocaram fogo no corpo. Já era tarde demais para voltar atrás. Nos dias seguintes, o desaparecimento de Carla virou notícia. O noivo estava em choque. A mãe dela chorava, pedindo ajuda. A polícia abriu uma investigação, mas sem corpo, sem provas, sem pistas, nada podia ser feito. 2 semanas depois, David, o mais abalado dos 3, resolveu viajar com a família para fora da cidade. Queria paz, queria esquecer. Em uma noite tranquila, já deitado com a esposa e os filhos dormindo no quarto ao lado, levantou para ir ao banheiro. Lá dentro, ouviu-se um grito. Sua esposa correu até ele. Encontrou David caído, pálido, transpirando muito. Uma cobra o havia picado. Chamaram socorro, mas ele desviveu a caminho do hospital. Alberto ficou desesperado com a notícia. Não conseguiu dormir bem por dias. Decidiu sair da cidade por um tempo também. Pegou o carro e dirigiu sem destino. No meio do caminho, uma tempestade violenta começou. Parou o carro perto de um terminal rodoviário, esperando a chuva passar. Mas o destino não esperava. Uma árvore, arrancada pelo vento, caiu
caiu direto no para-brisa. O impacto foi fatal. Alberto desviveu na hora. Agora, só restava Euclides. O peso da culpa já o vinha destruindo aos poucos, mas ver os amigos desviver um por um foi demais. Sem conseguir mais carregar aquele fardo, ele procurou uma igreja. Chorando, caiu de joelhos diante de um padre e contou tudo, cada detalhe. Implorou perdão. O padre o escutou com paciência e, no fim, disse: "Você já começou a se arrepender. Agora é hora de fazer o certo. Vá à polícia. Deus perdoa quem tem coragem de enfrentar as consequências." E ele foi. Na delegacia, contou tudo. Por ter se entregado, sua sentença foi reduzida. No primeiro dia na prisão, Euclides chorava no canto da cela, encolhido como uma criança. Mal tocou na comida. À noite, ao se levantar para deitar, escorregou no chão molhado, bateu a cabeça na quina da cama e desviveu ali mesmo. Rápido, silencioso. Todos os envolvidos naquela noite se foram. Carla, Euclides, David, Alberto. E aí, para si, foi coincidência ou apenas uma justiça divina?